Não sei muito bem fazer luz e sombra, tá? Mas sobre corpo, esse é o toque que eu dou, tipo, tentar só estender o canvas pra poder encaixar o resto do corpo do personagem. Sempre que eu tentei isso, eu acabei me frustrando, porque o desenho ficava tipo, bem esquisitinho. Então a ideia é tentar planejar a ilustração já pensando em inserir o corpo inteiro do personagem. E sobre iluminação, querido, eu acho que, tipo, é porque eu sei que o Mika tá começando agora na ilustração digital, então provavelmente ouvir falar de valores é um papo que assusta, tá? Mas vamos pensar o seguinte. Se a gente tá trabalhando numa cena que não tem luz nenhuma, a gente não consegue enxergar nada. Essa daqui é a nossa cena sem iluminação nenhuma. Se a gente consegue inserir qualquer fonte de luz que seja, tipo, qualquer coisa que esteja emitindo luz, a gente consegue começar a enxergar a forma. Então, qual vai ser o rolê pra iluminação, tá? Principalmente agora que você tá no começo, ô Mika, eu acho que tem uma etapa de você começar a se acostumar mais com gestual e tal, ter mais confiança nas linhas, construir a figura, tá? Mas pra pensar em iluminação, tenta pensar que essa luz ela tá vindo de uma direção e batendo no seu personagem, de alguma maneira. Então, dependendo das partes do seu personagem, se tem uma parte que tá vindo pra frente, uma parte que tá indo pra trás, se é uma parte que é mais redonda, essa luz vai bater de formas diferentes. Então, por exemplo, eu vou só... Vamos pensar assim. Se eu tenho uma luz que tá vindo aqui da esquerda, a gente consegue já imaginar que todo esse lado da esquerda vai ser mais claro. Enquanto, por exemplo, se o focinho dela estiver indo mais pra frente, a gente vai ter alguns planos aqui que vão começar a olhar pra mesma direção que essa parte do cabelo. Então eles também vão ficar mais claros, beleza? Mas daí o que acontece se a gente tem um personagem que ele já é todo muito claro. A pele dele é muito branca, as coisas dele são muito brancas. A gente não precisa necessariamente usar as cores desse personagem sempre desse jeito, sabe? A gente pode escurecer a cena como um todo pra dar esse respiro pras nossas cores. Eu falei um pouco disso no feedback do Luca, tá? Então, por exemplo, eu vou jogar o Multiply na cena toda, porque o Multiply é um tipo de layer que só escurece. Eu acho que você usou o Multiply aqui, né? Escurecer a cena toda. Só por eu ter isso, eu já tenho mais respiro pra poder trabalhar com as minhas luzes. Eu escureci a cena toda pra poder clarear. Se eu começar a fazer assim, eu começo a ter luz, entende? O quão claro vai ser essa luz? Depende. Depende de muitos fatores. Depende de alguns fatores da própria luz, depende de alguns fatores da intenção que a gente quer pra essa cena. Depende da sensação que a gente quer que ela cause, ok? A gente pode ter transições mais suaves ou transições mais duras, depende do nosso gosto, ok? E vai tudo depender de como que a gente vai querer colocar essas luzes aqui no papel, tá? Eu falo papel, mas é no canvas. A gente precisa planejar a direção dela e como que ela vai atuar na forma do personagem que a gente tá desenhando, ok? Então, por exemplo, se a gente quer fazer aqui um highlight, highlights são mais claros, né? Então a gente vai pegar aqui e aqui a gente vai fazer mais claro mesmo. Só que daí não tem como a gente fazer mais claro do que branco, entende? Se o personagem todo já é muito perto do branco, não tem como ficar mais claro do que isso. Então a gente vai escurecer o resto e clarear aqui. Entende? Mesma coisa no nariz, por exemplo. Se a gente quiser fazer mais highlight no nariz. Aí se a gente quiser fazer mais ainda do que isso aqui, por exemplo. A gente clareou uma parte aqui, a gente criou uma zona de luz. A gente pode colocar, por exemplo, uma camada de AD. AD é uma camada que só clareia. A gente pode fazer aqui mais luz, ó. Entendeu? Deixa a gente tomar cuidado, tá? Dá pra fazer isso nos olhos também, ó. Vamos usar um airbrushzinho bem soft. Mesma coisa aqui, se você quiser estourar mais essa iluminação, até, tipo, por exemplo, jogar um pouquinho mais de saturação, ó, super possível. Mas é importante a gente perceber que essa luz, ela ocupa um espaço na cena e vai incidir no nosso personagem, dependendo de onde é que ela tá. Então, se a luz tá na esquerda, o lado da esquerda vai ficar mais claro. Se tem planos que estão olhando pra luz, eles vão ficando mais claros, e conforme eles vão virando pra longe da luz, eles vão ficando mais escuros. Ok? Por hora é isso. Por hora é isso. Entenda que existe uma parte que tá na luz, uma parte que tá na sombra. E essa parte é importantíssima pra gente poder perceber o volume da figura que a gente tá desenhando. Tô usando só airbrush aqui, tá? Então pode ficar meio esfumaçado, né? Se você quiser fazer um negócio mais flat, aí você pode só, tipo, fazer a seleção mesmo, né? Um negócio mais assim. Talvez dar uma borrada aqui no canto. Beleza? Cor de sombra, cor de luz, essas coisas são super contextuais.
Ou seja, a cor da sombra vai depender do que tá em volta. Se tudo que tiver em volta aqui for azul, a sombra vai ficar mais azulada. Se tudo que eu tiver em volta for meio verde, vai ficar mais esverdeada, tá? E o que vai rolar? Esse aqui é um tópico que eu já falei em outras lives, e eu tô com medo de falar ele no freestyle pra explicar errado e confundir a cabeça de vocês. Mas vamos dar uma melhor aqui. A gente tem um exercício aqui, que é o de desenhar as bolinhas nos cenários. Eu já passei ele pra vocês algumas vezes. O exercício é basicamente inserir uma bolinha numa foto. Tem alguma iluminação específica, tá? O jeito que a luz se comporta é que ela tem a sua fonte e ela incide sobre o ambiente. Lembra que a gente falou? Só que daí o que acontece? Ela não para por aí. O que ela faz é, ela bate numa coisa e rebimboca mais fraca pros outros lados. É isso que a luz faz. E conforme ela bate, ela tem uma força. Então pensa que, tipo, ela tá aqui, ó, porradeira. 100% aqui. E daí aqui, ela tem essa zona de luz no nosso objeto. Essa é a nossa luz principal. Porém, ao mesmo tempo que ela tá incidindo nesse objeto, ela tá incidindo nos outros objetos da cena. Porém, o que ela faz é, ela bate no objeto da cena, perde um pouco da força e começa a rebater uma cor mais puxada para esse objeto. Isso daqui vai ser o que a gente chama de luz de rebatimento, luz rebatida, luz de ambiente. Tem vários outros nomes aí. Mas é esse tipo de fonte de luz secundária que acontece nas sombras. Por que ele acontece nas sombras? Porque, lembra que eu falei? A luz ela bate e perde a força. Então essa luz aqui ela é sempre mais fraca do que a luz principal. E ela consegue acontecer nas sombras. Só nas sombras, porque a outra luz é mais forte, entende? Ela não consegue sobrescrever a outra. Então, por exemplo, se eu tivesse algum outro objeto aqui na frente, por exemplo, tipo, sei lá, um objeto mais azulado aqui na frente. Pensar que eu tivesse outro objeto mais azulado aqui na frente. Essa luz ia bater aqui e voltar aqui na sombra. Ia começar a ter, tipo, tons mais azulados aqui nas sombras, entende? Porém, ele não consegue sobrescrever na luz principal, tá? E daí, ó, entendeu como, tipo, agora a gente tem como se fosse um segundo objeto azul aqui na frente que tá refletindo no nosso outro objeto, tá? O rolê é que essa luz, como ela é mais fraca, ela não consegue modificar a fonte de luz principal, entende? Então, por exemplo, nessa cena aqui, a gente desenhou essa bolinha, a gente tem uma fonte de luz neutra batendo na bolinha, e outros objetos verdes em volta que estão refletindo a luz aqui, entende? E um pouquinho desse cinza aqui, dessas partes mais clarinhas do piso voltando pra cá, tá? Enquanto aqui, por exemplo, ó, percebe que a gente tem uma fonte de luz principal que tá vindo aqui do lado. E como essa sombra aqui das paredes, ó, quando ela tá mais próxima do chão, ela é mais clara e vai ficando escura. Faz sentido? O que tá acontecendo aqui é que essa luz tá batendo no chão e voltando na parede. Só que ela não, como ela é mais fraca, ela não consegue bater até aqui em cima. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar numa... Ó, agora pra falar sobre, de fato, a cor que a gente vai usar nas sombras, tá? Naquele livro que eu tinha recomendado mais cedo, do Color and Light, eu vou pegar ele aqui, ó. The Color of Shadows. O que a gente consegue pensar é que um negócio é... Se a luz é quente, a sombra é fria, tá? Mas, ó, pensa assim. Se a minha fonte de luz é uma fonte de luz fria, a minha sombra vai ser quente em comparação. Se a minha fonte de luz é quente, minha sombra vai ser fria. Entendeu? É um vice-versa. Porém, a gente vai ter alguns casos que vai quebrar essa regra, né? Se todo o ambiente é muito quente, né? Alguns outros exemplos, por exemplo, ó. Percebe que essa parte da sombra da bolinha de futebol é mais verdinha? Enquanto aqui ela é um pouquinho mais azulada, que essa daqui é a luz do céu. E aqui a luz tá batendo na grama e voltando na sombra. É assim que a gente consegue determinar a cor da sombra, beleza? Daí aqui nessa outra pintura, ó. É a luz do chão, ó. A luz fria tá batendo aqui no chão, voltando nesses planos aqui, deixando eles alaranjados. Enquanto aqui tem a luz do sol, que tá, do céu, que tá azulando esses planos, tá? Ó, sem iluminação global, com iluminação global, ó. A luz começa a bater e rebimbocar nos outros objetos. Principalmente nas sombras, ok? Agora, Sammy, o importante mesmo é você separar bem o que é luz e o que é sombra. E não encostar esses dois valores, tá? Tipo, essa luz... Lembra que eu falei que a luz rebatida ela é a mais fraca? Ela tem que sempre ser a mais fraca. Ela tem que ser mais escura do que a luz principal. Porque senão a gente começa a ter uma leitura muito prejudicada da figura. Senão ela se torna a luz principal quando a gente começa a clarear muito ela, entende? E é meio que isso, tá? Se você quiser dar uma olhada nesse livro, ó, vai ter vários exemplos bem legais.
E tem uma parte ali sobre valores locais. Tipo, por exemplo, se eu tenho um objeto vermelho que tá batendo uma luz azul, o que vai acontecer, sabe? Aqui, ó. Vocês têm uma fonte de luz mais neutra, né? Todos os objetos que tem, tipo, qualquer cor vão ser aqui, expressed fully. Tranquilo. Agora, se a gente tem, tipo, uma fonte de luz que é uma cor primária do sistema de cor luz, que é o RGB. Tudo aquilo que é vermelho vai aparecer como vermelho, e aquilo que não tem vermelho na composição vai ficar cinza, entende? Porque não tem vermelho ali pra rebater. Enquanto o que é verde ali vai rebater o verde, mas os outros que não tem verde na composição vão ficar cinza. Mesma coisa pro azul. E daí, se a gente tem alguma fonte de luz que é de uma cor secundária, tipo ciano, magenta ou amarelo, pra fazer essas luzes, como são cores secundárias, a gente mistura duas cores primárias. Então, daí eles vão rebater isso aqui, sacou? Então, pra fazer o ciano, a gente precisa de azul e de verde. Então, esses objetos só vão conseguir rebater o azul e o verde. O resto vai ficar cinza. Mesma coisa pro magenta. Se faz magenta com azul e com vermelho. Tudo que tem azul ou vermelho na composição reflete o azul e vermelho, que não tem fica cinza. E agora aqui de novo pro amarelo. E vai ter uma questão de temperatura de luz também, né? Esse assunto é complicado. Luzes mais frias vão ter mais saturação nos tons mais frios. Luzes neutras vão expressar tudo tranquilo. Luzes mais quentes vão ter tons quentes com mais saturação, né? Que vai falar de croma. Vibração da cor, ok? Então, ó, dá uma olhadinha nesse livro, tá? Só que dá uma lida nele com mais atenção do que eu fui explicando aqui. Eu tô só pincelando ele na live, tá? Tipo, ó. Aqui ele mostra até, tipo, as cores das sombras, né? Mas em geral, ó, se você quiser resumir, tipo... um resumão, assim. Que cor que eu uso nas sombras? A resposta é depende do que tá em volta. Beleza? E pintar as sombras é literalmente ficar fazendo esse joguinho de ping-pong. De ficar... bateu aqui, puxou mais pra essa cor, que voltou pra cá e puxou mais pra essa. E puxou mais pra essa, tá ligado? Você fica fazendo esse ping-pong, tá? Aonde que você coloca esses livros? No meu servidor do Discord, na aba de conteúdos, no Moxtubro. Que é oclusão de ambiente. É o próximo passo disso daqui. Oclusão de ambiente. Lembra que a gente tá falando até agora que a luz tá rebimbocando na cena toda. E conforme ela vai rebimbocando na cena toda, ela vai perdendo a força, ok? Vamos voltar aqui pra aquele exemplo. Ó. Lembra que eu desenhei ela meio streamlicada aqui, que é pra gente saber que ela tá perdendo a força. Agora pense que ela tá fazendo isso aqui. Ela tá, tipo, lentamente perdendo a força em tipo, tudo. E daí, o que acontece é que de tanto trimilicar, de tanto rebimbocar na cena toda, vão ter cantos em que ela não consegue chegar. Porque precisa rebimbocar demais. Então, por exemplo, voltando pra esse primeiro aqui, ó. Pensa assim, essa luz tá vindo pra cá, e daí ela tá tendo que bater nessa folha, rebater pra cá, vir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Chegar aqui embaixo começa a ficar muito difícil. Chegar aqui embaixo na bolinha, ela começa a fazer assim, ó. E ela vai perdendo a força. Enfim, e daí a oclusão de ambiente vai vir nessas partes em que a sombra em que a luz não consegue mais chegar. Quando a gente tem dois objetos muito próximos um do outro, que mesmo a luz rebatida, ela não consegue rebater o suficiente pra atingir lá dentro, ok? Vamos ver se a gente consegue arranjar um exemplo disso? Ó, aqui, ó. Olha aqui que maravilha, até, ó. A gente tem aqui, ó. A sombra da forma e a sombra projetada somente acontecendo no objeto. Nessa segunda imagem aqui, tá? Então, tipo, a luz tá vindo da direita, tendo essa transição suave porque é uma forma mais suave, e uma sombra projetada porque a sombra projetada, de modo geral, ela é um pouquinho mais dura. Ok. E os valores bem agrupadinhos, porque eles realmente só se somam. E aqui na primeira a gente tem só a oclusão, que é aquilo que eu falei, ó. Tá vendo aqui que eles estão muito próximos, então a luz começa a ter mais dificuldade de chegar? E aqui também, ó, começa a ter muita dificuldade de chegar? E daí, quando a gente soma os dois, a gente tem uma cena que já tem, tipo, essa tridimensionalidade rolando, tá?